Ao longo da história da fé cristã, o papel do Espírito Santo tem sido essencial na vida dos crentes. Desde os primeiros dias do cristianismo, a promessa de receber o Espírito Santo tem sido fonte de consolo, poder e transformação para aqueles que seguem a Cristo. Imagine estar na posição dos discípulos, caminhando com Jesus, ouvindo seus ensinamentos, e então, de repente, enfrentar a realidade de sua partida. No entanto, Jesus não os deixou sozinhos. Ele prometeu enviar um Consolador, uma presença divina que os guiaria, fortaleceria e encheria de poder. Essa promessa, que se cumpriu gloriosamente no dia de Pentecostes, não foi limitada apenas aos primeiros apóstolos. É uma promessa que permanece vigente para todos os filhos de Deus, até hoje. Mas, quantos de nós estamos realmente experimentando a plenitude dessa promessa? Na reflexão a seguir, exploraremos o que significa viver verdadeiramente sob a influência do Espírito Santo e como podemos identificar sua presença em nossas vidas. Quando Jesus estava prestes a deixar seus discípulos após sua ressurreição, ele prometeu que oraria a Deus para que lhes enviasse um Consolador na pessoa do Espírito Santo. Para cumprir essa promessa, os discípulos o receberam no dia de Pentecostes. No entanto, essa promessa não era exclusiva para os discípulos. Cada filho de Deus tem o direito de fazer parte dessa bênção. Claro, um cristão com o Espírito Santo é abençoado além de qualquer medida. Isso vai muito além do simples fato de falar em línguas. Lembra-se da transformação, do poder, da sabedoria e da confiança que desceram sobre eles e das muitas outras coisas que aconteceram na vida dos discípulos após o receberem. Eles não apenas começaram a falar em línguas, mas também pregaram com ousadia, realizaram milagres e enfrentaram perseguições sem medo, tudo como resultado da presença do Espírito Santo em suas vidas. Infelizmente, muitos cristãos em nossos dias ainda não experimentaram essa transformação profunda. E uma grande parte daqueles que afirmam ter recebido o Espírito Santo apenas porque podem falar em línguas está longe de viver uma vida verdadeiramente transformada, conforme mencionado na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Então, como você pode saber se você ou alguém próximo a você realmente tem o Espírito Santo de Deus? Nestes tempos finais, é essencial que possamos discernir a verdadeira presença do Espírito Santo. Sabemos que há diferentes espíritos operando no mundo hoje. Se a Bíblia nos adverte que o diabo pode se disfarçar como anjo de luz, então, queridos, não é surpreendente que muitas pessoas que frequentam a igreja possam estar sob influências espirituais que não são de Deus, mesmo que pareçam espirituais ou religiosas. Por isso é tão importante que sejamos capazes de discernir quando uma pessoa está verdadeiramente cheia do Espírito Santo. A boa notícia é que você não precisa jejuar e orar incessantemente para saber isso. Desde os tempos bíblicos até hoje, tem havido uma consistência clara no estilo de vida daqueles que estão cheios do genuíno Espírito de Deus. Essas pessoas desenvolvem hábitos específicos, características que se tornam evidências tangíveis da presença do Espírito Santo em suas vidas. Um dos hábitos mais evidentes de uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo é a manifestação dos dons espirituais. A presença do Espírito Santo influencia profundamente a vida de um crente, de tal maneira que certos frutos começam a se manifestar naturalmente. Esses frutos estão claramente descritos em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que dizem: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas qualidades definem aqueles que caminham no Espírito, pois pertencem a Cristo e crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Isso significa que, quando uma pessoa está verdadeiramente cheia do Espírito Santo, sua carne, ou seja, seus desejos carnais, já não tem controle sobre ela. Se a sua carne não está crucificada, então o Espírito de Deus não pode habitar plenamente em você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o amor de Deus não apenas enche o seu coração, mas também irradia para todos ao seu redor. E isso não se limita a palavras ou boas intenções. O amor divino começa a contagiar as pessoas com quem você entra em contato.
Esse tipo de amor não é o que o mundo oferece, que é limitado por condições ou conveniências. É um amor que abrange todos, independentemente de raça, credo ou circunstância. O Espírito Santo nos capacita a amar genuinamente, estendendo compaixão e misericórdia até mesmo àqueles que podem ser difíceis de amar. Esse amor não é apenas uma prova da presença do Espírito em nossas vidas, mas também se torna uma luz que guia outros a Cristo. Quando o amor é visto de uma perspectiva meramente humana, é comum perceber que nem sempre nos preocupamos genuinamente com as pessoas ao nosso redor. A natureza humana, ou a carne, tende a se concentrar nos próprios desejos, ignorando o que os outros estão passando. Além disso, você pode descobrir que se torna seletivo quanto a quem decide demonstrar afeto. Esse tipo de amor, controlado pela carne, é limitado por conveniências e preferências. No entanto, o Espírito Santo muda completamente essa dinâmica. Ele te transforma, dando-lhe a capacidade de estender um amor sincero e compassivo a todas as pessoas, independentemente de suas crenças, raça ou histórico. Esse amor não é condicionado pelos critérios humanos, mas flui diretamente do coração de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra que o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. E esse mesmo amor, concedido pelo Espírito Santo, permitirá que você reflita a compaixão de Cristo de uma maneira que transcende as limitações humanas. À medida que o Espírito Santo alinha suas ações com a vontade de Deus, você se verá servindo aos outros de maneira altruísta, sendo um reflexo vivo do amor de Cristo. E enquanto isso acontece, você se tornará uma luz brilhante para a sua geração, iluminando o caminho daqueles que precisam ver o amor de Deus em ação. Jesus disse: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Mateus capítulo 5, versículo 16. É impossível passar despercebido quando o amor de Deus flui através de você. A fé, a alegria e a paz em meio às dificuldades são outros presentes que o Espírito Santo deposita em sua vida. A fé, em sua essência, é a capacidade de acreditar no que não se vê, de confiar naquilo que não tem evidência tangível. Não é fácil, mas o Espírito Santo te dá força para confiar em Deus sem necessidade de manifestações físicas imediatas. Como diz a Escritura: "Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção de fatos que se não veem." Hebreus capítulo 11, versículo 1. Essa fé te permitirá superar montanhas de desafios, como expressou Jesus ao dizer que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 20. À medida que confias em Deus, verás como essa fé transforma sua vida de temor em uma profunda paz e alegria, mesmo em meio ao caos. Essa paz não é a que o mundo oferece, que depende de que tudo esteja bem, mas sim uma calma inabalável que permanece mesmo quando as circunstâncias se tornam turbulentas. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Que guarda teu coração e tua mente em Cristo Jesus. Com ela você manterá a confiança de que Deus está no controle de tudo, mesmo quando as coisas parecem estar indo mal. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo capítulo 14, versículo 14. E junto a essa paz, vem uma alegria profunda, que não está ligada às circunstâncias externas. É uma alegria que te sustenta até nos momentos de dor, provas ou sofrimento, porque brota da certeza de que Cristo venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Essa alegria, inabalável e cheia de esperança, não apenas te enche, mas também impacta aqueles ao seu redor. As pessoas ao seu redor notarão a diferença e se perguntarão de onde vem essa paz e alegria tão inexplicáveis. E será então que se abrirá a oportunidade de compartilhar a fonte dessa paz, o próprio Deus. Como diz o apóstolo Pedro: "Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós." 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Viver uma vida cheia do Espírito Santo é uma experiência transformadora. É uma vida marcada pelo amor,
pela fé que move montanhas, pela paz em meio às tempestades e pela alegria que não pode ser apagada. Se esta não é a sua realidade, ou a de alguém próximo a você, isso pode ser um chamado para se aproximar mais de Deus, para buscar o seu espírito com mais fervor. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Tiago, capítulo 4, versículo 8. O Espírito Santo está sempre disposto a transformar e encher de poder aqueles que lhe pedem. O segundo hábito que evidencia a plenitude do Espírito Santo é o desenvolvimento de uma fome insaciável pela palavra de Deus e pela sua presença, sempre acompanhado de uma vida constante de oração. Querido, você não pode afirmar que o Espírito Santo mora em você se não consegue lembrar da última vez que teve uma conversa sincera e profunda com ele através da oração. Da mesma forma, se você se encontra perto de alguém que assegura ter o Espírito Santo, mas cuja vida carece de uma comunhão constante com Deus, através da oração e do estudo das Escrituras, é hora de prestar atenção. A plenitude do Espírito Santo não pode coexistir com a indiferença em relação à palavra de Deus. Quando o Espírito habita em você, desperta em seu coração um desejo ardente de mergulhar na palavra e buscar a presença de Deus com paixão. Quando Jesus falava com seus discípulos sobre o Espírito Santo, disse que ele lhes ensinaria todas as coisas e lhes lembraria de tudo o que ele lhes havia dito. João, capítulo 14, versículo 26. Isso significa que o Espírito Santo não apenas traz revelação, mas também amplia sua compreensão das Escrituras, levando-o a um nível mais profundo de entendimento. À medida que você se aprofunda na palavra de Deus, o Espírito Santo abre seus olhos espirituais para que você possa ver os mistérios que nela se encontram. Com o tempo, você testemunhará como o seu conhecimento de Deus aumenta, não de forma superficial, mas a partir das raízes, transformando sua vida através da renovação de sua mente. Além de levá-lo a um maior conhecimento, o Espírito Santo fortalece sua vida de oração. Ele não apenas o impulsiona a orar, mas também o guia e ensina que a comunhão com Deus é uma necessidade essencial para a alma. O apóstolo Paulo nos lembra em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes, você não saberá exatamente como orar ou o que dizer, mas o Espírito Santo o guiará na oração, até mesmo intercedendo em seu lugar quando as palavras não forem suficientes. Essa sensibilidade que o Espírito Santo lhe concede é um presente inestimável, pois ensina você a buscar a direção e a sabedoria de Deus em todos os aspectos de sua vida. Portanto, quando você está cheio do Espírito Santo, não apenas sente a necessidade de orar, mas a oração se torna o canal principal através do qual você se conecta com Deus. O Espírito o leva a experimentar uma comunhão profunda, e à medida que você se rende à sua orientação, seu relacionamento com Deus se fortalece, permitindo-lhe caminhar de acordo com a sua vontade, com uma mente renovada e um coração sensível à sua voz. O terceiro hábito que se manifesta em uma pessoa cheia do Espírito Santo é a ativação dos dons espirituais. Esses dons não são habilidades comuns, mas sim capacidades divinas que o Espírito Santo concede para edificar o corpo de Cristo e cumprir o propósito de Deus na terra. Quando o Espírito Santo o enche, ele o equipa com uma série de dons espirituais que não apenas o capacitam para servir a Deus, mas também para guiar outros a ele, demonstrando seu poder e amor através de sua vida. A Bíblia é clara ao nos ensinar que os dons espirituais são variados, mas todos provêm de uma única fonte, o Espírito Santo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 7, nos é dito: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Isso significa que nem todos recebemos os mesmos dons, mas cada um deles é igualmente valioso, pois tem o propósito de glorificar a Deus e edificar o seu povo. Os dons espirituais são, portanto, uma manifestação do poder e da presença do Espírito Santo em sua vida. Entre os dons espirituais mencionados nas Escrituras,
Encontramos dons como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, os dons de cura, a realização de milagres, a profecia, o discernimento de espíritos, o falar em diferentes línguas e a interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Esses dons não são concedidos para nossa exaltação ou para nos destacarmos na comunidade cristã, mas para o benefício comum, como nos lembra a Escritura. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O propósito fundamental desses dons é edificar a igreja, fortalecer os crentes e glorificar a Deus. É importante lembrar que, embora os dons sejam valiosos, seu exercício deve ser sempre guiado pelo amor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 ao 3, o apóstolo Paulo nos adverte que, mesmo que tenhamos todos os dons espirituais, se não tivermos amor, nada vale. Ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Portanto, os dons espirituais devem ser exercidos no contexto do amor e da humildade, reconhecendo sempre que provém de Deus e que são destinados a servir aos outros. A ativação dos dons espirituais não é algo que podemos alcançar por nossos próprios esforços. É o Espírito Santo quem os distribui soberanamente, conforme ele deseja. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11, nos é dito: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Isso significa que não podemos escolher quais dons receber, mas devemos estar abertos a receber o que o Espírito Santo quiser nos dar, confiando em sua sabedoria para nos dotar com os dons que melhor se ajustam ao nosso chamado e propósito no reino de Deus. Um exemplo claro da ativação dos dons espirituais é visto no livro de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Naquele momento, todos começaram a falar em línguas que não conheciam, o que atraiu a atenção da multidão que estava em Jerusalém. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se para pregar, e naquele mesmo dia, cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas à igreja. Atos, capítulo 2, versículo 41. Este é um exemplo claro de como os dons espirituais, quando ativados pelo Espírito Santo, podem ter um impacto transformador e poderoso. Além disso, os dons espirituais não dizem respeito apenas a capacidades extraordinárias como a profecia ou os milagres, mas também a habilidades para o serviço e a administração. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8, somos ensinados sobre diferentes dons que incluem a profecia, o serviço, o ensino, a exortação, o dar com liberalidade, o presidir e o demonstrar misericórdia. Esses dons, embora talvez menos espetaculares que outros, são igualmente importantes para o crescimento e a saúde da igreja. Cada dom cumpre uma função específica e todos são necessários para que o corpo de Cristo funcione de maneira eficaz. Portanto, querido irmão ou irmã, se você recebeu o Espírito Santo, deve buscar ativamente descobrir e utilizar os dons que ele depositou em você. Não basta apenas reconhecer que você tem dons, é necessário colocá-los em prática para edificar a igreja e glorificar a Deus. Paulo exorta Timóteo a reavivar o dom de Deus que estava nele. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. O que nos lembra que os dons espirituais devem ser cultivados e usados com responsabilidade. O quarto hábito que manifesta uma pessoa cheia do Espírito Santo é a vitória sobre o pecado e uma vida de santidade. Esse hábito é fundamental, porque a obra do Espírito Santo não se reflete apenas nos dons espirituais, mas também na capacidade que ele nos dá para viver uma vida separada do pecado e que reflete a santidade de Deus. A Bíblia é clara neste ponto. Quando o Espírito Santo habita no crente, ele o capacita a vencer as tentações diárias e a caminhar em obediência à vontade divina. Este é um dos frutos mais evidentes de uma vida guiada pelo Espírito.
A capacidade de viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo quando surgem provas e tentações. Viver em santidade significa que, como cristão, você escolhe conscientemente se separar das práticas do pecado, comprometendo-se a seguir os princípios e mandamentos encontrados na palavra de Deus. Isso não significa que você alcançará a perfeição nesta vida, mas implica que o pecado não terá mais domínio sobre você. O apóstolo Paulo expressa isso de maneira clara em sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça que o Espírito Santo concede não apenas te salva, mas também te dá o poder para resistir às tentações que antes te venciam. Esse poder permite que você viva em vitória, dia após dia. Jesus mesmo disse que um dos papéis fundamentais do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 8. Esse é um aspecto essencial de sua obra em nossa vida. Ele não apenas nos mostra o pecado que devemos evitar, mas também nos dá a força necessária para vencê-lo. À medida que você caminha em comunhão com o Espírito Santo, começa a perceber que aquelas áreas em que antes você caía com facilidade agora são superadas com uma força que vem do alto, como nos ensina a carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A carne, que representa a nossa natureza pecaminosa, sempre nos impulsiona ao pecado, mas o Espírito Santo nos capacita a dizer não a esses desejos e a viver uma vida que honra a Deus. Esse processo de viver conforme o Espírito é uma transformação contínua, que nos leva a crescer em santidade ao longo do tempo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos dá uma promessa maravilhosa. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso significa que, quando permitimos que o Espírito Santo guie nossas decisões e ações, não vivemos mais sob a condenação do pecado. Pelo contrário, experimentamos a liberdade que vem de viver uma vida guiada pelo Espírito, e crescemos em santidade a cada dia. É crucial lembrar que essa vitória sobre o pecado não é algo que possamos alcançar com nossas próprias forças. Não se trata de nossa capacidade de cumprir a lei ou de nossa disciplina pessoal. É o Espírito Santo quem nos capacita a caminhar em retidão e nos dá o poder necessário para vencer as armadilhas do inimigo. Como Paulo disse em sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Este versículo ressalta a realidade de que viver uma vida cheia do Espírito Santo implica um processo contínuo de morrer para o pecado e viver para a glória de Deus. É um chamado para nos rendermos diariamente ao Espírito, sabendo que em seu poder encontramos a vitória sobre as tentações e o pecado. A vida no Espírito, então, não é simplesmente um ato externo, mas uma transformação profunda do coração e da mente. O quinto hábito que manifesta uma pessoa cheia do Espírito Santo é a humildade e o serviço desinteressado. Esse hábito é caracterizado por um desejo profundo de servir aos outros com um coração humilde, imitando o caráter de Cristo. Quando o Espírito Santo habita em você, ele transforma o seu foco, levando-o a uma vida de entrega, onde o serviço aos outros se torna uma expressão natural do seu amor por Deus e pelo próximo. O próprio Jesus Cristo foi o maior exemplo de humildade e serviço. Apesar de ser o Filho de Deus, ele não veio à Terra buscando ser servido, mas para dar sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. O Espírito Santo, quando enche nossas vidas, nos impulsiona a seguir esse mesmo exemplo, lembrando-nos de que o verdadeiro poder espiritual não está na autoexaltação, mas na disposição de servir aos outros sem esperar nada em troca. O apóstolo Paulo nos exorta na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Este ensinamento nos convida a viver uma vida onde a humildade seja central,
considerando sempre os outros mais importantes do que a nós mesmos. Em situações cotidianas, isso pode ser visto em gestos simples, mas poderosos. Oferecer seu tempo para ouvir alguém que precisa falar, ajudar um colega de trabalho em um projeto sem buscar reconhecimento, ou estar disposto a sacrificar seu conforto para servir a um membro da família ou da comunidade que precise. A humildade não se manifesta apenas em grandes atos de sacrifício, mas também nas pequenas decisões que tomamos diariamente. Por exemplo, quando o Espírito Santo trabalha em você, ele o impulsiona a deixar de lado o orgulho em uma discussão e buscar a paz, mesmo quando sente que está com a razão. Ou ele te move a ajudar alguém que não pode te devolver o favor, como Jesus ensinou em Lucas, capítulo 6, versículo 35. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. O Espírito Santo te leva a ver essas situações como oportunidades de mostrar o amor de Deus aos outros. Outro aspecto importante do serviço desinteressado é a capacidade de perceber as necessidades dos outros e responder com generosidade. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, somos lembrados: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Esse serviço por amor pode se manifestar em várias áreas do cotidiano. Ajudar um vizinho com uma tarefa difícil, oferecer seu tempo para fazer voluntariado em sua igreja ou comunidade, ou simplesmente estar disponível para apoiar um amigo que está passando por um momento difícil. Quando você permite que o Espírito Santo te guie, cada ato de serviço, por menor que seja, se torna uma oportunidade para glorificar a Deus. Além disso, o Espírito Santo nos dá a capacidade de servir sem buscar reconhecimento. Em um mundo onde muitas vezes se busca aplauso e validação, o Espírito Santo nos chama a servir com um coração humilde, sabendo que nosso serviço é para Deus, não para os homens. Jesus ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 3: quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Isso significa que nosso serviço deve ser sincero, sem buscar reconhecimento ou recompensas terrenas. Imagine situações na sua vida cotidiana, talvez no seu trabalho, onde você poderia ter a oportunidade de receber o crédito pelo trabalho de uma equipe, mas em vez disso, escolhe destacar os esforços dos outros. Ou talvez na sua igreja, onde você poderia servir nos bastidores em atividades que ninguém vê, como limpar ou preparar algum evento, sem esperar reconhecimento público. Esses atos de serviço, impulsionados pelo Espírito Santo, refletem o caráter de Cristo. O serviço desinteressado também exige sacrifício. Muitas vezes, Deus nos chama a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, o que implica renunciar a nossas comodidades ou tempo pessoal. Jesus nos mostrou esse exemplo máximo em seu sacrifício na cruz e nos chama a fazer o mesmo em nossa vida diária. Em João, capítulo 15, versículo 13, somos lembrados: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Embora na vida diária talvez não sejamos chamados a entregar literalmente nossa vida, somos chamados a morrer para nosso próprio ego e desejos pelo bem dos outros. O sexto hábito que manifesta uma pessoa cheia do Espírito Santo é o testemunho corajoso do Evangelho. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele nos dá poder e coragem para compartilhar a mensagem de Cristo com aqueles ao nosso redor, sem temor ou vergonha. Esse testemunho não se expressa apenas em palavras, mas também na maneira como vivemos nossa vida diária, refletindo o amor e a verdade de Deus em cada ação. Um dos primeiros exemplos desse testemunho corajoso encontramos no livro de Atos, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pedro, que antes havia negado a Jesus por medo, levantou-se com uma nova coragem e pregou para uma multidão, resultando na conversão de milhares de pessoas. Atos capítulo 2, versículo 41. Este é um claro exemplo de como o Espírito Santo transforma o medo em ousadia, capacitando os crentes a compartilhar o Evangelho independentemente das consequências. A coragem para compartilhar o Evangelho é algo que todos os crentes, cheios do Espírito, devem manifestar em sua vida diária.
O apóstolo Paulo expressa isso claramente em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Espírito Santo nos dá uma convicção profunda da verdade do evangelho, e essa convicção nos impulsiona a compartilhá-lo, mesmo quando enfrentamos oposição ou rejeição. Na vida cotidiana, esse testemunho pode se manifestar de muitas maneiras. Talvez no trabalho, durante uma conversa com um colega que está passando por uma crise pessoal, você sinta o impulso de compartilhar como Cristo te deu esperança e consolo em tempos difíceis. Talvez você se encontre com um amigo que não conhece a Jesus, e o Espírito Santo te guie a compartilhar sua fé com ele, mesmo que a conversa pareça desconfortável ou fora de lugar. Nesses momentos, o Espírito Santo te dá as palavras certas e a coragem necessária, como Jesus prometeu em Lucas, capítulo 12, versículos 11 e 12. Quando vos levarem às sinagogas, diante dos magistrados e das autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, ou como o direis, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Além das palavras, o testemunho corajoso também se reflete em nossas ações. Muitas vezes, as pessoas podem ver Cristo em nós apenas observando como vivemos. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso significa que, quando vivemos uma vida guiada pelo Espírito Santo, nossas ações, como demonstrar paciência, bondade, generosidade e amor, falam por si mesmas, abrindo portas para compartilhar o Evangelho com aqueles ao nosso redor. Em situações cotidianas, o testemunho corajoso do Evangelho pode ser tão simples quanto mostrar integridade no trabalho, onde outros podem ver que suas ações refletem suas crenças. Pode ser o ato de orar publicamente antes de uma refeição em um restaurante, ou oferecer uma palavra de encorajamento baseada nas Escrituras a alguém que precisa. Talvez aconteça em uma conversa com um vizinho, onde você compartilha como sua fé em Cristo transformou sua vida. Mesmo nas redes sociais, o Espírito Santo pode te guiar a compartilhar mensagens de esperança e salvação, usando plataformas modernas para espalhar o Evangelho. Também é importante lembrar que o testemunho corajoso do Evangelho não está isento de desafios. Às vezes, pode haver medo de rejeição ou zombaria, mas o Espírito Santo nos dá o poder para superar esses medos. Em Atos, capítulo 4, versículo 31, vemos como os primeiros crentes oraram por coragem. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Este versículo nos mostra que a coragem para testemunhar vem diretamente do Espírito Santo, que nos fortalece para falar de Cristo independentemente das circunstâncias. O Espírito Santo não apenas nos dá as palavras corretas para falar, mas também nos ajuda a discernir quando e como compartilhar o Evangelho de maneira eficaz. Às vezes, o testemunho corajoso implica esperar o momento certo para falar, confiando que o Espírito Santo abrirá o coração da pessoa com quem estamos interagindo. Outras vezes, trata-se de estar pronto para dar uma resposta quando alguém nos pergunta sobre nossa fé, como nos encoraja o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O sétimo hábito que caracteriza uma pessoa cheia do Espírito Santo é a orientação constante do Espírito em todas as decisões da vida. Esse hábito se reflete na disposição de depender do Espírito Santo não apenas em momentos de crise ou grandes decisões, mas em cada aspecto da vida cotidiana. A pessoa guiada pelo Espírito reconhece que Deus tem um plano perfeito e, ao buscar sua direção, podemos viver de acordo com sua vontade em tudo o que fazemos. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, somos instruídos a confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em sua própria inteligência. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo toma essa verdade no coração, confiando plenamente em Deus para guiar cada decisão, seja grande ou pequena.
A orientação do Espírito Santo não é algo reservado apenas para decisões transcendentais da vida, como casamento, mudança de trabalho ou de casa. Pelo contrário, o Espírito está presente para guiar até mesmo nas decisões mais cotidianas, como lidar com uma discussão em casa, quando e como ajudar alguém necessitado, ou como administrar seu tempo. Em Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos é prometido: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e sem reprovar, e ela lhe será concedida. Essa sabedoria, concedida pelo Espírito, nos guia a tomar decisões baseadas nos princípios de Deus, em vez de confiar em nossa compreensão limitada. Pensemos em situações diárias. Você pode estar enfrentando um dilema no trabalho, onde tem que escolher entre fazer algo que te beneficiaria, mas que não é completamente ético, ou tomar um caminho mais difícil, mas correto. Nesses momentos, uma pessoa cheia do Espírito busca a orientação do Espírito Santo para agir com integridade. Ou talvez, enquanto dirige para casa após um longo dia, você sinta um impulso de parar e ajudar alguém que parece precisar de ajuda. Essa pequena voz interior é frequentemente a direção do Espírito Santo, e se estivermos sintonizados com sua orientação, podemos agir em obediência. O apóstolo Paulo experimentou essa orientação divina em muitas ocasiões ao longo de seu ministério. Em Atos, capítulo 16, versículos 6 e 7, Paulo e seus companheiros missionários tentaram pregar na Ásia, mas o Espírito Santo os impediu. Em seguida, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Em vez de seguirem seus próprios planos, eles esperaram pela direção de Deus, que eventualmente os guiou a Macedônia, onde um grande avivamento ocorreu. Esse tipo de orientação, tanto em grandes missões quanto em pequenos desvios, é fundamental para viver sob a influência do Espírito. Outro exemplo cotidiano pode ser a forma como você organiza seu tempo e prioridades. Talvez você enfrente um dia muito ocupado com várias tarefas e compromissos. Uma pessoa que vive sob a orientação do Espírito Santo começa o dia em oração, pedindo a Deus direção sobre como priorizar as atividades. O Espírito pode levá-lo a concentrar seu tempo em algo inesperado, como dedicar mais atenção a um membro da família ou fazer uma pausa para orar por alguém. Essas pequenas decisões, quando guiadas pelo Espírito, têm um impacto profundo em como você experimenta o dia e em como pode abençoar os outros. O Espírito Santo também nos guia em momentos em que a lógica humana parece ter a resposta clara. Pode ser que você esteja considerando aceitar uma oferta de trabalho que parece perfeita no papel, mas algo em seu espírito não te dá paz. Esse algo é o Espírito Santo te guiando a esperar ou reconsiderar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, nos lembra: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica. O Espírito Santo pode confirmar sua orientação através da paz que você sente em seu coração quando está em sintonia com a vontade de Deus. Outra forma pela qual o Espírito Santo nos guia é através da palavra de Deus. À medida que você lê e estuda a Bíblia, o Espírito traz à mente versículos que se aplicam às suas circunstâncias atuais. Pode ser que, no meio de uma situação difícil, o Espírito te lembre da promessa de Isaías, capítulo 30, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este versículo é um lembrete de que o Espírito está sempre presente, nos guiando com clareza a cada passo. Mesmo em situações onde as decisões parecem triviais ou sem importância, como o que fazer com seu tempo livre ou como gastar seus recursos, o Espírito Santo pode te guiar para ações que glorifiquem a Deus. Talvez você esteja considerando o que fazer durante um fim de semana livre, e o Espírito te leve a visitar um amigo que está passando por dificuldades ou a oferecer sua ajuda em um projeto comunitário. Em vez de optar pelo que parece mais confortável ou conveniente, uma pessoa cheia do Espírito permite que ele mostre oportunidades para servir aos outros e cumprir o propósito de Deus nas situações cotidianas. Ao refletir sobre esses 7 hábitos de uma pessoa cheia do Espírito Santo, fica claro que viver sob a orientação do Espírito transforma todos os aspectos de nossa vida.
desde a manifestação dos dons espirituais até a humildade no serviço, passando pela vitória sobre o pecado, o testemunho corajoso e a dependência total da direção divina. Esses hábitos revelam como o Espírito Santo não só nos equipa, mas nos transforma completamente de dentro para fora. Esses hábitos não são metas inalcançáveis, mas frutos que emergem naturalmente na vida de todo crente que se rende completamente ao poder do Espírito. Cada dia é uma oportunidade para caminhar mais perto de Deus, permitir que o Espírito nos molde e nos guie, e deixar que sua luz brilhe através de nós em um mundo que desesperadamente precisa do amor de Cristo. Oremos todos juntos. Amado Senhor, viemos diante de Ti com corações humildes e cheios de gratidão. Agradecemos-Te pelo maravilhoso presente do Teu Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida plena e cheia de propósito. Pai, pedimos que nos enchas cada dia mais com o Teu Espírito, que sejas Tu a guiar cada pensamento, cada decisão e cada ação em nossa vida. Senhor, pedimos que nos ajudes a caminhar em amor, humildade e serviço para com os outros, refletindo sempre o caráter de Cristo. Que possamos ser corajosos para compartilhar o Teu Evangelho, sem medo ou vergonha, e que nossa vida seja um testemunho constante da Tua graça e poder. Espírito Santo, pedimos que nos dês a sabedoria para ouvir Tua voz a cada momento, e que tenhamos a coragem de seguir os Teus caminhos, mesmo quando não os entendemos completamente. Dá-nos força para vencer o pecado e coragem para caminhar em santidade, confiando sempre na Tua orientação e poder. Enche nossos corações de paz, alegria e de um desejo insaciável pela Tua presença. Que possamos viver cada dia para glorificar o Teu nome e ser uma luz neste mundo. No poderoso nome de Jesus, Te pedimos, confiando no Teu amor e fidelidade. Amém.